Graduada em Serviço Social, mestre em Ciência Política, doutora em Ciências Sociais, esposa, mãe, avó, ativista social, representante do povo em seu primeiro mandato. Nada mais, nada menos, para estrear o nosso podcast ou videocast, Edna Sampaio. Bem-vinda, Edna. Obrigada, muito obrigada, Leia, Isabel. É um prazer muito grande poder estar aqui, estreando o seu podcast. Eu espero que tenha muita sorte, pé quente, para fazer muito sucesso entre a mulherada e o público em geral aqui do Mato Grosso. Muito obrigada. O importante, Edna, é que nesse momento você nos representa de uma forma maravilhosa. Uma mulher empoderada na Câmara dos Vereadores, com ideias, com a sua lucidez, com a sua força. Esse convite hoje é para esse bate-papo, para que a gente possa entender um pouco sobre a mulher na política. Nós somos renegadas muitas vezes, os homens, eles assumem, colocam as mulheres para trabalhar para eles, são eleitos, e nós ficamos sempre em segundo plano, com apoio secundário, né? Às vezes até sem cargos ou nenhuma remuneração. Mas estamos acordando para isso, o valor do voto feminino, o valor das ideias femininas e do poder feminino. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa jornada. Isabel, eu que agradeço por poder estar aqui dialogando com duas mulheres maravilhosas, empreendedoras, né, querendo ocupar um espaço importante da comunicação aqui no estado de Mato Grosso, que também é dominado pelos homens, né? Então, é muito importante a iniciativa de vocês. Bom, eu sou uma mulher de 55 anos, já sou avó, não sou uma pessoa que entrou na política jovem, né, na política eleitoral, no mandato, mas desde muito jovem eu faço política, né, desde os meus 16 anos e, contraditoriamente, né, é exatamente a igreja o lugar onde eu começo a minha militância política, na teologia da libertação, na pastoral da juventude no meio popular, primeiro na pastoral da juventude perto da minha casa e depois no bairro Dom Aquino, no bairro Duque de Caxias, que eu morei também em Dom Aquino, e depois então eu vou para a universidade, começo a minha militância no movimento estudantil, me formei imediatamente após a minha formatura em serviço social, minha graduação, eu prestei um concurso público para professora na UNEMAT. Então eu me graduei em novembro de 93 e em março de 94 eu estava concursada na UNEMAT, né, para a cadeira de Sociologia. Naquela época não havia curso de Ciências Sociais no Mato Grosso e eles aceitavam, no concurso público da UNEMAT, aceitavam a graduação em Serviço Social, que é um curso afim à Sociologia, né? Depois que eu estava na universidade, eu entrei para o programa de pós-graduação, de mestrado, doutorado, sempre me encaminhando para o diálogo entre Sociologia e Política, né? Foram áreas que eu sempre me apaixonei por elas, né? Tanto a Sociologia como a Ciência Política. Então a minha militância, ela é uma militância política que começa na igreja, no grupo de jovens, mas ela é uma militância acadêmica também, desde que eu entrei para a universidade como estudante, e dela eu nunca mais saí, porque é o meu locus de trabalho hoje, é 28 anos como professora da UNEMAT. Na UNEMAT eu participei de todas as lutas em defesa da universidade, eu acho que não teve nenhuma luta nesse período todo em que a Edna Sampaio não esteve presente, né, ou dirigindo pessoalmente como parte da direção dos movimentos em defesa da universidade. E houve uma grande extensão da UNEMAT nessa ação, né? Porque ela era muito pequena e acabou tendo se estendendo no Estado. Nesse ponto, mais por ação política dos gestores com os políticos do que por ação do sindicato. Porque no sindicato a gente sempre defendeu a questão da qualidade da universidade, do financiamento adequado, da carreira docente, da carreira dos técnicos, né? Porque a gente acredita que uma universidade é uma instituição pública que ela precisa se primar não apenas pela quantidade, mas também pela qualidade. Porque o ensino superior, no meu caso, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, sou a primeira geração a entrar na universidade da minha família e isso fez toda a diferença na minha vida, né? Então, o meu sonho como pessoa que conhece essa trajetória, essa realidade, uma mulher negra, periférica, né? Filha de pais de origem social muito pobres, os desvalidos da própria terra, né? Então, para mim, fez muita diferença o acesso ao ensino superior, aos estudos, né? Então, eu sempre me reporto à necessidade que existe
de oferecer para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras qualidade no ensino, porque é isso que nos propicia o acesso ao conhecimento. E a chave para viver nesse mundo moderno, contemporâneo, tão complexo, é o acesso ao conhecimento. Não meramente o acesso ao diploma, né, mas ao conhecimento efetivamente, porque isso nos torna cidadãos desse mundo assim tão complexo. Hoje a gente tem uma vida real, material e uma vida digital, e esses mundos se cruzam, entendeu? Vocês já não sabem mais o que é o real e o que é o digital, né? A gente está vivendo paralelamente e ao mesmo tempo entrecortando esses dois modos de existência. Então, tudo isso faz com que o acesso ao conhecimento seja fundamental para que nós possamos conhecer o mundo onde a gente vive, a complexidade dele e nos posicionar adequadamente, né? Porque política é sobre tudo, mas é principalmente sobre nossas vidas, né? E hoje a gente vive uma realidade um pouco diferente da nossa juventude. Os jovens têm acesso a todo tipo de informação. Eu acho que hoje a gente tem um excesso de informação. E acabam, muitas vezes, não conseguindo ter uma análise tão clara, né, do que vivem como sonham. Apesar que eu vejo uma juventude nascendo, uma juventude muito atuante, uma juventude que está nesse momento despertando para um novo momento. A gente vive uma pós-revolução industrial. Já vivemos, né, na época da agrária, veio a revolução industrial, e agora a gente vive essa pós-revolução com jovens que estão vindo numa nova condição de análise social. Como é que você vê essa juventude que hoje nasce com essa sede de mudança e que esse excesso de informação? Eu acho que assim, alguns autores dizem que nós estamos vivendo uma quarta revolução industrial, né? Que é a revolução digital, que é a revolução dessa estrutura fluida que a sociedade estabeleceu desde que a internet, os computadores começaram a fazer parte da nossa vida e construir, né, as nossas relações, a mediar as nossas relações. Eu acho que uma característica da juventude em todos os tempos é o anseio por mudanças, né? E a juventude é aquela força motriz que move as mudanças no mundo, né? Basta ver que em todos os momentos históricos no país nós tivemos a juventude protagonizando com a sua luta. Quando teve em 64 o golpe militar, foi a juventude estudantil que se organizou para o enfrentamento do golpe, que foi às ruas, né, que teve um protagonismo muito importante. E essa geração desses jovens lá da década de 60, que são hoje os adultos já na terceira idade, né, hoje, né, que também fizeram um processo importantíssimo de mudança no país, com os governos populares que nós tivemos em 2003 até 2016, né, com o golpe de Estado, né, a gente teve uma ruptura nesse processo. Mas era a juventude naquele período que fez esses governos, né? E, assim como o Lula representa também uma juventude daquele período, uma juventude que era universitária, mas também era trabalhadora, era a juventude das artes, da cultura, dos intelectuais. Então era uma diversidade de pessoas que formou o caldo cultural brasileiro e que deu como resultado a história recente do nosso país, que se encontra agora, nesse momento, em xeque, né? Essas informações todas, né, que a juventude tem acesso hoje, que às vezes são dados que não são transformados em informação, em conhecimento, né? Eu acho que requer de nós uma reflexão sobre qual é o papel da educação, né? Porque a aceleração das tecnologias de comunicação meio que tornaram obsoletas as escolas, né? Os computadores, os celulares, faz com que a escola seja muito menos interessante para os estudantes do que ali o celular ou o computador, uma viagem no Google, na internet. Esse é um desafio para nós, educadores, desse tempo, né? Como tornar as escolas mais atrativas para essa juventude, para essa nova geração. Porque não se tem, desde o século VI, antes de Cristo, uma metodologia de transmissão de conhecimento mais efetiva do que a escola. Então a escola foi, durante todo esse período de séculos de história da humanidade, um instrumento pelo qual a antiga geração transmite o conhecimento para as novas gerações. Não sei se é desejável, para nós que temos filhos, meus já são grandes, mas ser pequena ainda, que essa educação seja feita pelos aparelhos celulares, pelo WhatsApp, né? Um tumulto de informação fragmentada que impede, inclusive, as crianças, os jovens, fazer uma análise mais global, mais sistemática. Então, eu acho que o grande desafio para nós, dessa geração,
como fazer com que a educação se torne atrativa e continue produzindo pessoas capazes de compreender o mundo em que vivem. Né? Então, porque essa fragmentação, essa amontoada de informações que os jovens recebem cotidianamente, elas atrapalham também a produção de um pensamento mais crítico, de um pensamento mais holístico, mais integral, né? Então a gente vê muito a própria manifestação da extrema-direita eu acho que é uma espécie de déficit intelectual, né? Quer dizer, você fala coisas que não correspondem aos fatos, né? Por exemplo, falar que a vacina, que nós não devemos usar máscaras, ou que a vacina é algo que é perigoso para a nossa saúde, porque não foi testado, né? Como se nós estivéssemos vivendo há 20, 30, 50 anos atrás, em que a ciência não dispusesse das tecnologias suficientes para acelerar o processo de estudo, de teste de uma vacina, né? Então, o que a gente está vivendo agora recentemente tem a ver com o descolamento também, na minha avaliação, que houve entre esse espaço da educação formal e o mundo real produzido, que esse mundo real não é só o mundo material das coisas palpáveis, mas é o mundo das redes sociais também, né? Das ideias que circulam de forma fragmentada e que as pessoas não conseguem reconectar essas ideias ao contexto. Por exemplo, nós temos na história da humanidade um momento em que a violência era a arma de todos contra todos, né? E hoje nós temos as pessoas defendendo que cada cidadão porte uma arma por legítima defesa. Nós já vivemos isso. E esse processo levou à impossibilidade da vida social. Então, esse desconhecimento, a ignorância, ou às vezes a má fé, né, que propaga ideias dessa natureza, coloca em risco a própria organização da sociedade. Então, isso é um desafio enorme para nós. Eu sinto ainda um Brasil mais positivo, porque apesar de toda essa difamação nas redes sociais, a gente teve uma boa adesão dos jovens nas vacinas. Ainda existe uma resistência da nossa sociedade tentando fazer com que a coisa permaneça. Estamos também com um grande número de adesão às eleições nesses últimos dias, até o dia 4, parece que nunca houve tantos jovens tirando o título de eleitor, tentando fazer parte do processo democrático, tentando entender. Então eu vejo assim, uma sede não sei ainda quais os resultados, né, desse processo, porque a gente está vivendo em meio a um processo, a gente não tem ideia do que isso significa, mas eu vejo assim, com muito otimismo a nossa sociedade brasileira, porque perto de outros países que realmente negaram e não tomar, os nossos jovens, a grande maioria, parece que 70% ou 80% dos jovens tomaram, mesmo com toda uma campanha contrária. E isso, para mim, foi uma vitória, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza, Isabel. O que a gente viu nesse curto período que vai de 2016, 2013, quando começaram as manifestações contra o aumento dos ônibus, que vieram depois com uma força enorme para a derrubada da presidenta Dilma, e aí passando pelo golpe que sofremos em 2016, e depois pela eleição do Bolsonaro, o que a gente percebe é que a juventude deu uma guinada, porque começaram a perceber o que está acontecendo com o Brasil. Começaram a despertar para a política e para a importância dela. Então eu vejo também com muito otimismo, porque eu penso que nenhuma geração é melhor ou pior que a outra. São os contextos sociais diferentes que fazem com que cada geração tenha a sua peculiaridade, tenha o seu modo de demonstrar o seu ativismo. Porque a juventude é, por natureza, receptiva às mudanças, né? Porque é um momento da vida da gente que a gente está muito aberto para tudo que puder vir, né? Isso é muito importante. E nessa geração, eu acho que essas pessoas, os jovens de agora, eles tiveram uma trajetória, um choque de realidade muito forte e muito rápido. Porque um fenômeno social que ocorre com as novas tecnologias de comunicação, as tecnologias digitais, a pandemia exigiu também o acesso a isso, mas esse mundo digital, esse mundo mediado pelas tecnologias digitais, a ideia de tempo já não é mais a mesma que nós tínhamos na geração passada, no século passado, né? O tempo das nossas vidas era um tempo que demorava, era um tempo lento. Hoje o tempo é algo extremamente rápido, as mudanças são extremamente velozes, né? Então veja quanta coisa mudou, desde as manifestações de 2013 até agora, 2022.
nós passamos por um processo gravíssimo de criminalização da política. E não há nada mais terrível para uma sociedade quando ela rejeita a política como um modo de mediação das relações sociais. Por quê? Porque quando não há política, o que é que nós temos no lugar da política? É a guerra de todos contra todos. Então a política ela é fundamental e necessária para a paz, para a gente ter relações respeitosas, que as nossas diferenças não se transformem em pontos de ódio, de extermínio do outro, da gente encarar o outro como se ele fosse um inimigo da gente. A gente pode ter adversários políticos por pensarmos diferentes, por adotarmos posições diferentes, mas jamais considerar o outro como inimigo, porque o inimigo, essa política do inimigo tem como consequência o extermínio do outro, né? E a paralisação, né? Porque daí o crescimento para e começam as polarizações. Exato. E aí não existe vencedor e a energia se jogar e a construção não tem, né? Exato. E assim, eu me lembro que quando começou em 2016, eu participei da eleição, acompanhei todo o processo. Em 2018 eu participei pela primeira vez das eleições, tá? A gente está falando de jovens, né? Eu ficava chocada de ver tantos jovens nos bairros, nas escolas, fazendo gestos com armas, né? Fazendo apologia a uma ideologia de violência, uma necropolítica, que a gente já sabe qual é a consequência. Hoje você não vê mais isso. Os jovens, então, eles foram tomando consciência do que estava acontecendo. E se inserindo, né? E se inserindo dentro da corrida. Exato. De forma maciça. De forma maciça. E um fator que foi muito importante também, foram os artistas se posicionarem. Porque quando o jovem vê que o seu ídolo está influenciando, falando de política, não do partido, mas falando do que é bom para a sociedade, entendeu? Isso ajuda muito a educação. Porque a educação não está só na escola. A educação é muito maior do que a gente pode aprender entre quatro paredes. Todos nós temos uma função educadora, né? E é importante que exerçamos ela em benefício das novas gerações. Falando dessa juventude que está buscando inserir dentro da política, nós temos um caso recente, né? Esther Carolina da Floresta, e eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Ela veio para o partido acolheu e de repente soltou. A prerrogativa foi que houve uma falha na parte burocrática da filiação da mesma. É isso mesmo? Foi isso que ocorreu? Que a gente entende que a gente está falando agora da importância da juventude vir, se inserir. Mas de repente ela vem cá dentro, é acolhida e de repente é solta. De uma forma meio que violenta isso. Explica pra gente um pouquinho. Daqui falamos de um caso que está dentro do partido, que é o partido que você... Eu costumo sempre dizer que o Partido dos Trabalhadores, o PT, o partido ao qual sou filiado desde os meus 19, 20 anos, é o partido que mais acolhe a diversidade. Nós temos setorial de LGBT, nós temos Secretaria de Mulheres, nós temos Secretaria da Igualdade Racial, a composição da direção partidária já há bastante tempo é paritária, ou seja, metade homens, metade mulheres. O PT foi quem iniciou o processo de cotas para as mulheres na direção partidária, e depois virou lei, todos os partidos tiveram que adotar, inclusive nas candidaturas. Então, 30% das candidaturas obrigatoriamente tem que ser de mulheres. Isso começa com o PT. Agora, a gente se assusta. Sabe? Eu conheço essa realidade do partido. Exatamente. Como assim? Aí quando você fala assim, poxa, mas peraí, o PT excluiu a filiação de uma moça que para sobreviver produz entretenimento para adultos, né? Eu acho assim, o PT, apesar de ser um partido que traz tudo isso, ele também é um partido feito por pessoas. Pessoas como eu, como você, e nós todos, pessoas, vivemos uma sociedade atravessada pelo machismo, atravessada por preconceitos, um monte de coisa. Então o PT não vem de Marte, o PT é desse planeta, e as pessoas que estão no PT são exatamente iguais a qualquer uma outra, né? Qual que é a diferença entre o PT e os demais, então? A diferença é que o PT tem uma história de luta por direitos pela diversidade. Então a gente estranha quando acontece qualquer coisa com um partido que nós reconhecemos como aquele que defende todas e todos, independentemente das condições em que se encontram, né? E aí essa que é a boniteza do PT, né? Eu vejo. Então assim, errou ao indeferir uma candidatura por problemas formais, já que é tão simples para resolver? Sim, eu acho que errou. Mas ao mesmo tempo,
qual outro partido isso aconteceria e provocaria tanto debate e poderíamos ter a oportunidade de repensar, inclusive, o erro que foi cometido. Né? Eu acho que inicialmente eu fiquei muito aborrecida com o indeferimento da candidatura, Inclusive, da filiação sua, está muito revoltada, inclusive, com isso. Da filiação, mas, por outro lado, também fiquei feliz que tivesse repercutido dessa maneira e dado a oportunidade de refletir sobre isso, porque denota todo esse debate que houve a importância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para todos nós, porque é uma referência de luta em defesa das pessoas que estão aí a depender de uma virada na política desse país, porque nós temos o momento da pobreza, o momento da miséria, da violência, do genocídio negro, do genocídio da juventude negra, das mulheres, das pessoas LGBTs. Então é urgente passar esse país a limpo, é urgente derrotar Bolsonaro, é urgente a gente reconstruir o nosso país. E o episódio da Esther certamente deve vir sim para as fileiras do partido, somar conosco, só demonstra a força e o reconhecimento que o PT tem junto à opinião pública. Né? Erramos, mas nada que não possa ser reconstruído, retomado, porque a diferença entre o PT e qualquer outro partido que não tenha o compromisso que o PT tem com as classes trabalhadoras, os menos favorecidos, é que, embora nós sejamos pessoas como quaisquer outras da sociedade, nós temos um desejo real, verdadeiro, de poder mudar essa realidade que nós estamos vivendo, e isso acontece mudando também nós mesmos. Nós estamos nesse processo. Gisele, já está vindo os minutos finais da nossa entrevista, foi um prazer ter você conosco, mas eu queria que você deixasse aqui um recado para esse jovem ou para quem hoje, como mulher, gostaria de se encaminhar na política. O que você diria para essa mulher, para essa jovenzinha, para essa senhora, para essa mãe? Qual que é o caminho para que ela possa fazer parte dessa nova história? E aproveitando, fala também você tem um outro desafio agora, né? Pela frente, nesse caminho de política partidária. Você agora está aí como pré-candidata a deputado estadual. Olha que maravilha, né? Olha que coisa linda. E eu gosto muito de falar do seu mandato, porque é um mandato diferenciado, né? O mandato é um mandato coletivo. Eu queria saber como que isso funciona na prática. O mandato coletivo é mais uma forma da população estar ali junto com quem ele colocou naquela cadeira, na Câmara Municipal, nas tomadas de decisões, que é algo muito importante. Como que isso funciona na prática? Como que é isso? Porque a gente lendo é tão lindo, né? E talvez por eu não estar inserida nesse processo, por fazer parte, eu gostaria de saber como que funciona isso na prática. Então, vou responder para você e depois eu fecho com uma pergunta da Isabel sobre isso. Primeiro, o mandato coletivo é uma forma de fazer política que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo, acho que desde a década de 80, mais ou menos, que foram as primeiras experiências. Né? É um tipo de experiência em que o parlamentar eleito compartilha o seu poder eleito com outras pessoas que ajudam o mandato. Né? E nós chamamos essas pessoas de co-vereadoras e co-vereadores. Quando nós estávamos construindo a candidatura, a gente já tinha decidido que íamos fazer um mandato coletivo. Então a Edna é vereadora, ela responde pelo mandato, mas junto com ela, 94 pessoas se inscreveram para serem co-vereadoras e co-vereadores. E a gente construiu um regimento, né, interno de como que serão a condução do nosso mandato. Então nós criamos uma Assembleia Geral de co-vereadores e co-vereadoras, uma assembleia que é realizada a cada 3 meses. Todo ano, no início do ano, a gente senta para prestar conta do mandato do ano anterior, né? Foi um ano já, prestar conta das ações que foram realizadas e definir as prioridades do ano. E a cada 3 meses a gente vai avaliando isso, a prestação de contas, as ações realizadas, fazendo a avaliação política do mandato. E também nós temos o Conselho Político, que é um conselho, um grupo menor de pessoas, cerca de 20 pessoas, que se reúnem a cada 15 dias para avaliar as ações do mandato. Não tiramos prioridade na Assembleia, e aí, o que a gente está fazendo? Está sendo de acordo com o que a gente está encaminhando? Ou se surge um problema polêmico, que eu tenho que me posicionar na Câmara? Eu nunca vou me posicionar a partir apenas da minha ideia sobre aquela situação. Eu sempre vou levar em consideração aquilo que o Conselho Político vem discutir e ponderar comigo. Já teve várias situações em que eu apresentei uma posição minha
que queria adotar na Câmara, e aí na conversa, não é derrubar, aí é que está. A gente acaba dialogando e outras pessoas acabam oferecendo outros pontos de vista que você vai mudando, vai construindo uma síntese, outra ideia, que legal. Então pode ser por aqui, ao invés de por aqui, eu posso por aqui, entendeu? Então é uma forma da gente exercer o poder com pessoas comuns, como qualquer um de nós, e mostrar para as pessoas que a política, esse é o meu desejo maior, que a política não é só para quem tem mandato, não é só profissional de política. E que a gente não concorda, está muito insatisfeito com a política, porque esses anos todos nós terceirizamos o nosso poder, entregamos o nosso voto, nem lembramos em quem que a gente votou, e aí, quando o político não tem para quem retornar, para quem prestar conta, ele faz o mandato que ele bem quiser. E se ele faz o que ele bem quiser, não vai fazer o que você quer. Não. Então é por isso que o mandato coletivo é uma forma de fazer política para trazer os trabalhadores e as trabalhadoras para dentro da política, para desmistificar a ideia de que a política só pode ser feita por representação, por quem ganha para estar lá, exclusivamente para fazer política. Não, todos nós somos políticos. Na verdade, a política é uma condição inerente à condição de sermos seres humanos. E nós só precisamos exercitá-la. Né? Então, é um pouco isso que a gente faz. Outra coisa que a gente faz também, Leia, a gente produz projetos de lei, não só o gabinete da vereadora Edna, tem uma assessoria jurídica, temos outras assessorias, mas quando a gente vai fazer um projeto de lei, o projeto de lei pode vir de um co-vereador, de um GT, né? Por exemplo, o projeto de lei que nós aprovamos no ano passado, sobre as queimadas aqui no município de Cuiabá, foi todo elaborado pelo GT de Meio Ambiente. Eles apresentaram a proposta para mim, e aí eu falei, não, beleza, vamos discutir isso, chamei a assessoria jurídica, deu o formato jurídico necessário, e esse projeto, então, é de autoria de co-vereadores e co-vereadoras do GT de Meio Ambiente. Agora, nós estamos discutindo uma lei do Estatuto o Estatuto de Cidadania das pessoas LGBTQIA+. Quem que está discutindo? Nós apresentamos uma proposta inicial e aí chamamos todas as organizações do movimento LGBT para poder discutir. Eles já fizeram todas as contribuições e agora a gente vai fazer uma audiência pública para poder começar a tramitar o projeto. Nós também temos um projeto do Estatuto da Igualdade Racial, discutimos desde o ano passado, ele ficou 3 meses em aberto, para que todas as pessoas interessadas no tema pudessem contribuir. Fizemos uma audiência pública, ele tramitou, aí veio com várias alterações da comissão da CCJ. Eu estava inclusive vindo para cá olhando ele. Né? Aí nós falamos, para aí, conversei com o presidente da CCJ, eu falei, eu vou retirar esse projeto, porque eu não quero que ele vá para a votação com tantas alterações, sem que as pessoas que ajudaram a construir vejam essas alterações e se posicionem a respeito delas. Então foi isso que aconteceu, retiramos de tramitação, chamamos a reunião com todos os membros do movimento negro e eles fizeram as críticas, o debate. Agora estamos com o relatório pronto, temos uma reunião com o presidente da CCJ para apresentar a nossa posição sobre aquilo que eles fizeram de alterações no estatuto e vamos devolver para a tramitação. Então é assim que a gente acha que o mandato pode ajudar e também as pessoas a se tornarem protagonistas das suas próprias histórias também, né? Porque um mandato, ele é muito importante, mas ele não é tudo. Tudo é a luta que a gente faz cotidianamente, a organização que a gente tem, o que a gente tem que acumular enquanto coletivo, né? Então a gente precisa valorizar essa ideia da coletividade, mesmo num mandato onde há uma pessoa que se elegeu, né? Mas não se elegeu sozinho, se elegeu com muita gente. Então é isso. Sobre a questão do que eu diria para a juventude, eu queria dizer para a juventude que nós precisamos dessa juventude e que seria uma tragédia se a juventude não sonhasse, não acreditasse e não lutasse pelos seus sonhos. Né? Nós precisamos fazer uma longa travessia nesse momento no Brasil. Nós retrocedemos muito, mais do que eu gostaria de dizer que retrocedemos, mas a gente acredita que nós estamos diante de uma virada geracional, né? Então eu, que tenho 55 anos, que achei que iria me aposentar agora, iria poder cuidar dos meus netos, tudo o que aconteceu no Brasil me fez ver que era impossível eu ficar tranquila se eu estou vivendo e sempre fui uma pessoa ativa politicamente, né? Então me coloquei nesse espaço, porque também quero dar as mãos aos mais jovens para que eles assumam o protagonismo, né? Então a gente está sendo um lugar
de ponte, né? Um lugar de fazer abrir a porta para que os que virão depois de nós entrem, e honrando aqueles que vieram antes de nós. Esse é o papel da juventude nesse momento, e eu também quero me colocar junto com a juventude para essa construção. Muito obrigada, foi uma honra tê-la conosco, aprendemos bastante. Você continue com essa linda proposta de construção dessa sociedade que Mato Grosso precisa tanto. Estamos de portas abertas para receber aqui mais vezes. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada, Edna. Obrigada, gigante, viu? Imagina. Obrigada pela oportunidade, viu? Então, encerramos aqui o nosso podcast. Elas chegaram com a maravilhosa presença da nossa vereadora Edna São Paulo. Muito obrigada.